Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Cíntia e esse é o vídeo de correção do PET de Matemática, volume 4, 2021, do segundo ano do ensino médio. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir e compartilhar o vídeo e vamos para as questões. Vamos corrigir a semana 5 do PET volume 4 de Matemática 2021, do segundo ano do ensino médio. A primeira questão diz que os reservatórios de gás natural veicular utilizados como combustível em carros possuem um formato cilíndrico e nas suas extremidades são soldados duas meias esferas em cada um deles, conforme a figura abaixo. Desprezando a espessura do reservatório e considerando as medidas do raio de 17 centímetros da esfera e do cilindro e o comprimento total do reservatório de gás, 120 centímetros, determine a área superficial em metros quadrados desse reservatório e o volume. Então, nós temos aqui a ilustração desse reservatório. Ele é formado por um cilindro e aqui nós temos duas meias circunferências, né? Como foi falado aqui na questão. Então, nós temos duas meias esferas, né? Então, metade com metade, a gente vai ter uma esfera aqui, que forma mais a parte do cilindro. Então, aqui para a gente enxergar um pouco melhor, eu tenho a esfera, né? Cada metade aqui está acoplada a um lado desse do cilindro. E então, nós vamos calcular, para a gente saber aí a superfície, nós vamos calcular a área da esfera e a área do cilindro. Como que é a resposta em metro, eu já transformei as medidas para metro. Então, eu tenho que o raio era de 17 centímetros, então é 0,17 metros. E esse valor aqui é 86 metros, por quê? Esse 120 centímetros, ele corresponde a toda a extensão desse cilindro. Aqui nós temos 17 e aqui também nós temos 17. Esse pedaço, né, somando aí que dá 34, faz parte da esfera. Então, quando eu fiz os 120 menos esses 34, que fazem parte da esfera, eu cheguei nesse 86 centímetros, que é o comprimento aí do cilindro. Como nós temos que achar as medidas em metro, então eu já transformei e nós temos 0,86 metros. Para calcular a área da esfera, nós vamos usar a fórmula aí, 4πr ao quadrado. Então, esta área aqui, ela vai ser igual a 4 vezes π, vezes 0,17, que é o valor do raio ao quadrado. Essa área, eu já vou multiplicar, tá? Então, vou fazer o 0,17 ao quadrado e já vou multiplicar pelo 4, vai nos dar o resultado de 0,1156 π. Por enquanto, eu vou deixar o π aqui, vou substituí-lo só no final, embora não seja incorreto deixar o π aí na resposta, mas para a gente não ter valores aí decimais com tantas casas, eu vou conservar o π por enquanto. Na questão do cilindro, né? Então, se eu quero a área total, eu preciso achar a área da esfera e também a área do cilindro. No caso do cilindro, a gente vai calcular a área lateral, né? A gente está falando de um tubo, então essa parte aqui, ela é aberta, né? Então, nós vamos calcular somente a área lateral. A área lateral é definida por 2π vezes r vezes o lado. Então, a área lateral desse cilindro vai ser 2 vezes 0,17, porque o raio é tanto para a esfera quanto para o cilindro, vezes 0,86, que vai ser a sua altura aí, né, o seu comprimento, vezes π, que também vou conservá-lo aqui. Então, essa área lateral, ela vai ser igual a 0,2924 π. Por fim, a gente vai calcular a área total. A área total vai ser a soma dessas duas áreas que nós encontramos. Então, nós vamos somar a área da esfera, que foi 0,1156 π,
mais a área lateral aí, a área do cilindro, foi 0,2924 π. Então, a área total, ela vai ser igual a 0,408 π metros quadrados. Se quiser substituir o π, isso aqui é uma resposta, já está correto. Mas nós podemos substituir o π ainda. O π é um número irracional, cujo valor aproximado é 3,14. Então, se nós fizermos essa substituição, nós vamos ter 0,408 vezes o 3,14. Então, esta área aqui vai dar 1,28 metros quadrados. Então, para calcular o volume, no caso da esfera, nós vamos usar a fórmula 4πr ao cubo sobre 3, e no caso do cilindro, o volume é igual a πr ao quadrado vezes a altura. Então, aqui na esfera, o volume vai ser 4π vezes 0,17 elevado à terceira, tudo isso dividido por 3. Então, aqui fazendo as operações, né, eu já coloquei o valor do volume aqui da esfera, número com bastante casas decimais, eu coloquei todas aqui. E então, né, vai ser 0,0065506667 vezes π metros cúbicos. E o volume do cilindro vai ser definido por πr ao quadrado vezes a altura, ou seja, a área da base vezes a altura. Então, no caso do cilindro, nós vamos ter o 0,17, que é o raio, ao quadrado, vezes a altura, que é 0,86, vezes π, que por enquanto também não vou substituir. Aqui nós vamos ter 0,0289 vezes o 0,86 π. O volume aqui nesse caso vai ser o 0,024854 π metros cúbicos. Agora, o que nós vamos ter que fazer é calcular o volume total, né? Este volume total, que é o que nós estamos procurando, vai ser a soma desses dois valores aqui. Deixa eu escrever aqui. Então, aqui, olha, eu chamei de volume 1 e volume 2. Vou dizer que o volume total é a soma do volume 1 mais o volume 2. Somando esses dois valores, nós vamos encontrar 0,03140 π metros cúbicos. Aqui eu estou arredondando um pouco o valor. A gente ainda pode substituir o valor do π, né? Então, eu vou substituir aqui. Então, o volume total vai ser esse valor multiplicado por π. Isso vai dar 0,986, também dando uma arredondada aqui, metros cúbicos. Então, tá aqui o volume. Se quiser deixar com o π também está correto, tá? O volume total é igual a 0,03140 vezes π metros cúbicos, tá ok? Mas se quiser substituir o π, é só lembrar de multiplicar por 3,14, que é o valor dele. Então, tá aí a primeira questão, né? Primeiro nós encontramos a área da superfície, né? Encontramos a superfície e agora o volume desse cilindro aí de gás natural. Então, vamos para a próxima questão. Questão número 2. Uma loja de materiais de construção vende dois tipos de caixa d'água, o tipo A e o tipo B. Ambas têm formato cilíndrico, possuem o mesmo volume e a altura da caixa d'água do tipo B é igual a 25% da altura da caixa d'água do tipo A. Se R denota o raio da caixa d'água do tipo A, então o raio da caixa d'água do tipo B será. Então, no caso da caixa d'água do tipo A, o volume vai ser definido por π vezes o R ao quadrado vezes a altura. No que se refere à caixa do tipo B,
a gente sabe o seguinte, a gente sabe que a altura dela corresponde a 25% da caixa A, 25% que nós vamos trabalhar com fração. Então, 25% é 25 sobre 100, que simplificando é igual a 1/4. Então, eu vou usar esse 1/4 aqui. E vou dizer que o volume de B vai ser igual a π vezes R minúsculo, a gente usou o R maiúsculo aqui, então eu vou usar minúsculo aqui, vezes a altura, e vou multiplicar isso por 1/4, ou simplesmente posso colocar H sobre 4, né? H vezes 1 é 1 sobre 4, então é 1/4 aí do valor da altura, corresponde a 25%. Então, nesse caso aqui, olha, o que a gente sabe ainda? O problema, ele nos diz que os dois volumes são iguais, né? Então, o volume da caixa A e o volume da caixa B são iguais. Então, eu posso dizer que π vezes R ao quadrado vezes H sobre 4 é igual a π vezes o R ao quadrado vezes H. Nós estamos diferenciando os dois raios aqui por um R maiúsculo e um minúsculo. Aqui a gente já cancela o π, isso aqui já divide, né, um pelo outro, já simplifica. Vai sobrar aqui pra gente que o R ao quadrado, né, o R menorzinho, vai ser igual ao R maior ao quadrado vezes H. E isso aqui eu vou passar o H sobre 4, que está multiplicando, então ele vai passar dividindo. Então, esse R aqui vai ser igual ao R maiúsculo ao quadrado vezes a altura. E para dividir duas frações, a gente multiplica a primeira pelo inverso da segunda, né? Então, vai dar 4 vezes H. O H aqui também a gente já consegue dividir. Portanto, o que vai sobrar aqui, ó, o nosso R minúsculo vai ser igual ao raio, né, da caixa A vezes 4. Então, o raio da caixa menor vai ser igual a raiz de 4 vezes o raio da caixa maior ao quadrado. Então, esse raio menor que nós estamos procurando vale 2 vezes o raio da caixa maior. Então, a resolução da questão número 2. Olhando aqui no nosso gabarito, letra B é a opção correta. Questão número 3. Uma construtora pretende conectar um reservatório central RC em formato de um cilindro com raio interno igual a 2 metros e altura igual a 3,30 metros a 4 reservatórios cilíndricos auxiliares, o R1, R2, R3 e R4, os quais possuem raios internos e alturas internas medindo 1,5 metros. As ligações entre o reservatório central e os auxiliares são feitas por canos cilíndricos de 0,10 metros de diâmetro interno e 20 metros de comprimento, conectados próximos às bases de cada reservatório. Na conexão de cada um desses canos com o reservatório central, há registros que liberam ou interrompem o fluxo de água. No momento em que o reservatório central está cheio e os auxiliares estão vazios, abrem-se os 4 registros e, após algum tempo, as alturas das colunas de água dos reservatórios se igualam, assim que cessa o fluxo de água entre eles pelo princípio dos vasos comunicantes. Então, basicamente, está falando que a gente tem um reservatório central, que ele está cheio de água, e em um dado momento as torneiras, né, são abertas aqui, de forma que a água passa pelos canos e vai para esses reservatórios auxiliares. A água ela vai fluir para os reservatórios auxiliares até que todos os reservatórios, incluindo o principal, estejam numa mesma altura H, né? A água esteja numa mesma altura em todos eles. Quer saber a medida em metro das alturas das colunas de água dos reservatórios auxiliares após cessar o fluxo de água entre eles? Ou seja, após a altura da água ser igual em todos os cilindros. Então, eu coloquei aqui, vai ficar um pouquinho extenso,
Então, eu já coloquei aqui os passos de resolução. Então, o primeiro cálculo feito aí é o volume inicial, né? O volume do reservatório principal antes que as torneiras, né, sejam abertas, antes que essas comportas sejam abertas e a água seja distribuída para os outros reservatórios. Então, nesse momento inicial, o volume aí, né, do cilindro é determinado pela fórmula πr ao quadrado vezes a altura, e nós substituímos, né? Então, o reservatório principal, ele tem um raio vale 2 e a altura 3,3. Então, efetuando a operação, a gente encontra aí 13,2 como sendo o volume inicial desse reservatório, né? Quando ele está cheio. A partir daí, é preciso calcular também o volume dos canos, né? Porque a partir do momento que a água começar a escoar para os outros reservatórios, vai ter água também nos canos, né? Então, o segundo cálculo que é feito é justamente do volume de água que fica nesses canos. O raio, ele mede 0,05 porque o problema disse que o diâmetro de cada um desses canos, o diâmetro interno, era de 0,10. O diâmetro vale 2 vezes o raio, né? Só para a gente recapitular aqui, ó. Ele fala de 0,10 metros de diâmetro interno. Como o raio é a metade do diâmetro, o raio, então, é 0,05 metros. E, mais uma vez, é a mesma fórmula, né? O volume do cilindro é dado por π vezes r ao quadrado vezes a altura. E como nós temos 4 canos, esse valor é multiplicado por 4. Então, multiplica-se aí o volume de um cano e multiplica-se esse valor por 4. Então, o volume que foi encontrado aí para os canos, ele vai ser de 0,2 π. Aí, o que foi pedido aí, né, o que pede aqui que a gente encontre, é a altura a partir do momento que o fluxo de água for cessado, ou seja, quando a água do reservatório maior for liberada, né, e passar para todos os outros reservatórios, e chegar no momento em que a altura da água seja igual para todos eles, né? Então, essa altura aqui, ó, então todos eles vão ter uma mesma altura de água. A gente quer saber que altura é essa em metro. Para isso, o que nós vamos fazer aqui é descobrir o valor dessas alturas. Como é que isso vai ser feito? Nós vamos ter o volume inicial, aquele 13,2 que nós encontramos quando o reservatório principal estava cheio, e isso tem que ser igual ao volume dos 4 reservatórios, mais o volume dos canos, mais o volume do reservatório principal, depois que a água diminuiu, né? Depois que a água já começou a esvaziar e a sair desse reservatório principal. Então, aqui nós temos o 13,2 vezes π, que foi aí o volume encontrado, o primeiro volume encontrado nesse reservatório principal, igual o volume dos canos dos reservatórios menores, ele vai ser 4, que multiplica o π vezes 1,5, que é o raio ao quadrado, vezes essa altura h, né? A altura que vai estar a água aí a partir do momento que eles também já estiverem recebendo, né, e tiver cessado a distribuição de água. Multiplicando por 4, porque são 4 canos, mais 0,2 π, que é a água, né, o volume de água que fica nos canos, mais 4 π vezes H. É justamente o volume do reservatório principal, então é 2 ao quadrado vezes π, e agora vezes H, porque a partir do momento que a água vazou, eu não conheço mais essa altura, mas sei que a altura é a mesma que está lá nos outros canos, nos outros reservatórios. Por isso que a gente tem 4π, né? 2 ao quadrado é 4, então 4π vezes a altura. Esse 0,2π, ele pode passar subtraindo, por isso que virou 13π aqui, igual a 4π vezes 2,25, que é 1,5 ao quadrado, vezes a altura, mais 4π vezes h. A partir daqui, pessoal, só demonstrar para vocês aqui, ó, nós temos o 13π igual 4 vezes 2,25 vai dar 9h, mais o 4h, e aqui eu posso colocar esse π em evidência, né? Posso colocar ele como um fator comum em evidência. E a partir daqui também a gente já pode dividi-lo,
Por isso que a gente chega aqui em 13 igual a 9H mais 4H, porque a gente divide esses valores de π, né? Eles já são cancelados. A partir daqui, olha, 9H mais 4H dá 13H. Então, nós temos que 13H é igual a 13, o H, que é a altura, é o 13 dividido por 13. Então, essa altura que está sendo procurada aí é igual a 1. Mas vamos marcar aqui a nossa opção correta. O gabarito é a letra D. A altura aí vai ser de 1 metro. A número 4 diz que um recipiente cilíndrico, cujo raio da base é 6 centímetros, contém água até uma certa altura. Uma esfera de aço é colocada no interior do recipiente, ficando totalmente submersa. Se a altura da água subiu 1 centímetro, então o raio da esfera é... Bom, nós vamos começar a calcular aqui o volume desse cilindro a partir do momento que a esfera, né, é colocada dentro dele. Então, o volume, lembrando, o volume do cilindro, a fórmula é πr ao quadrado vezes a altura. Então, o nosso volume aqui vai ser igual a 6 ao quadrado vezes π, vezes a altura, que vai ser aqui, olha, desse 1 centímetro, que é a quantidade que a água vai subir a partir do momento que a esfera é colocada no interior desse cilindro. Então, esse volume aqui vai ser igual a 36 π. Pensando na esfera, nós também vamos pensar no volume dela. O volume da esfera é determinado por 4 πr a terceira sobre 3. Esse valor aqui, nós vamos igualar ao 36 π. Então, resolvendo aqui, olha, eu vou ter... Deixa eu colocar isso aqui em cima, para a gente não se confundir. Então, 4π vezes r a terceira sobre 3. Então, eu vou igualar esses dois valores. Então, 4π vezes r a terceira sobre 3 vai ser igual a 36 π. O que a gente já pode simplificar? Olha, o π já pode dividir com π, dá 1. Esse 4 e esse 36 a gente também pode simplificar aqui, ó. Vai sobrar que r a terceira sobre 3 vai ser igual a 9, porque 36 dividido por 4 dá 9. Esse 3 passa para o segundo membro multiplicando, a gente tem que inverter a operação, ele está dividindo, então ele vai passar multiplicando para o segundo membro, nós vamos ter 9 vezes 3. Então, o r a terceira vai ser 27, e o 27, a gente fatorando, ele é 3 a terceira, né? Então, se os expoentes são iguais, tem o r a terceira igual a 3 a terceira, eu posso concluir que o r, né, ou seja, o raio da esfera, é igual a 3. O gabarito correto da questão, portanto, é a letra C. Questão número 5. Um reservatório de água tem a forma de um hemisfério acoplado a um cilindro circular, como mostra a figura. A medida do raio do hemisfério é a mesma do raio da base do cilindro, igual a R, né, igual a 3 metros. Se a altura do reservatório é H igual a 6 metros, a capacidade máxima de água comportada por esse reservatório é de... Para determinar a capacidade máxima, nós vamos calcular o volume dessa meia esfera e o volume do cilindro e vamos somar esses dois volumes. Então, iniciando aqui pela esfera, né, pela meia esfera, nós vamos ter o seguinte. Então, nós vamos ter aqui que o volume é igual a 4π vezes o raio a terceira. O raio é 3, então é 3 elevado a 3. Tudo isso dividido por 3. Só que aqui nós vamos multiplicar isso aqui por 1/2, que é a mesma coisa de dividir por 2. Porque nós temos aqui meia, só a metade, né, de uma esfera. Então, a gente precisa calcular o volume, mas dividir por 2. O volume aqui, fazendo as operações, né, multiplicando aqui, nós vamos ter 108 π sobre 6. Aqui sobre 6 porque eu estou multiplicando. Olha. Então, 1 vezes 4π vezes 3 a terceira
vai dar o 4π vezes 3 a terceira, que efetuando as operações dá 108π. E 3 vezes 2 dá 6, né? Então, já estamos aqui multiplicando por 1/2. O volume aqui, portanto, vai ser de 18π metros cúbicos. Agora, a gente precisa calcular também o volume do cilindro para poder somar esses dois valores. Então, no caso do cilindro, o volume é definido por πr ao quadrado vezes a altura. O volume aqui vai ser 3, que é o raio ao quadrado, vezes π, vezes a altura, que é 3. Percebam aqui, olha, que a altura que foi dada aqui como 6 é a altura da figura inteira. Aqui, olha, o raio aqui do hemisfério, né, dessa semi-esfera aqui, vale 3. Portanto, o valor que sobra aqui, já que tudo é 3 também. Então, a altura só da parte do cilindro é 3 metros. Por isso que eu usei 3 aqui. Então, fazendo os cálculos, 3 ao quadrado é 9, e 9 vezes 3, 27π metros cúbicos. Então, o volume total, né? Vou chamar de volume total aqui, VT, vai ser igual a 18π mais 27π. O valor desse volume aqui vai ser 45π metros cúbicos. Como na resposta lá está em 45π, né? A gente não houve substituição, naturalmente nós também não vamos substituir. O gabarito correto aqui da nossa questão é a letra E, 45π metros cúbicos. Questão número 6. Duas esferas de raio R foram colocadas dentro de um cilindro circular reto com altura 4R, raio da base igual a R e espessura desprezível, como mostra a figura a seguir. Nessas condições, a razão entre o volume do cilindro não ocupado pelas esferas e o volume das esferas é... Bom, então tem uma figura meio improvisada aqui, porque o PET não trouxe nenhuma figura, mas aqui está dizendo basicamente o seguinte, que as duas esferas, né, estão colocadas dentro de um cilindro. A altura desse cilindro vai ser 4R, né, porque aqui, olha, o raio de cada esfera dessa, então tem aqui 2 vezes o raio, né, o diâmetro, então tem o raio e o raio, então nós temos 4 vezes o raio aqui, né, ou 2 vezes o diâmetro, portanto a altura desse cilindro é 4R. E falou que o raio da base, aqui ó, e o raio da base é R, então essa medida aqui é R. A gente quer a razão entre o volume do cilindro, que não foi ocupado pelas esferas, então esses espaços que sobram aqui, e o volume da esfera. Para a gente calcular isso aí, a gente vai começar calculando o volume do cilindro. Então, vamos começar por ele. O volume dele vai ser calculado pela fórmula πr ao quadrado vezes a altura. Então, o volume aqui vai ser πr ao quadrado, já que eu não sei quem é, né, o raio, vezes 4R, que é a altura, como a gente viu no problema aí desse cilindro. Então, o volume aqui vai ser dado por 4R a terceira, né, R quadrado vezes R, R a terceira, vezes π. Então, a primeira coisa que nós fizemos. Dando continuidade, nós vamos calcular o volume da esfera, né? Então, o volume da esfera é determinado aí pela fórmula 4 πr a terceira sobre 3. E nesse caso aqui eu ainda vou multiplicar isso por 2, porque eu tenho duas esferas aqui dentro desse cilindro. Então, efetuando as multiplicações, nós vamos ter 8 πr a terceira sobre 3. Agora, para determinar quem é esse volume aqui dentro do cilindro que não tem nenhum, né, não tem nada, esse espaço que sobra, a gente vai subtrair. Então, o volume total do cilindro
que nós encontramos, deixa eu pegar uma caneta mais fininha aqui, que nós encontramos como sendo 4R a terceira vezes π menos o volume ocupado pelas duas esferas, que é 8π, 8 vezes π, R a terceira sobre 3. Aqui eu tenho uma subtração, né? Fração com denominadores diferentes. Aqui o denominador vale 1. Então, o mínimo múltiplo comum aí é o 3. Então, 3 dividido por 1 dá 3, vezes 4R a terceira π, isso vai dar 12R a terceira vezes π, menos o 8π R a terceira, né? Porque eu vou ter 3 dividido por 3 dá 1, multiplicado por isso aqui dá o mesmo valor. Subtraindo, nós vamos ter 4πr a terceira, ou R a terceira π, a ordem aqui não faz diferença não, tá? Então, 4R a terceira vezes π sobre 3. Isso aqui, olha, é o espaço vazio do cilindro, esse valor que nós encontramos aqui. Então, esse aqui, né, o 4R a terceira vezes π sobre 3, é o espaço do cilindro que não foi ocupado pelas esferas. Agora, para a gente finalizar, nós só precisamos encontrar a razão entre este valor aqui, que é o espaço do cilindro que não foi ocupado. Então, nós vamos achar a razão, lembrando que a razão é a divisão, entre esse valor aqui e o volume da esfera. Então, nós vamos ter que a razão vai ser 4R a terceira sobre π vezes 3, dividido por 8π, vamos colocar na ordem aqui também, ó, 8R a terceira vezes π, também sobre 3. Aqui, divisão de frações, é só eu multiplicar a primeira pelo inverso da segunda, né? Então, 4R a terceira π sobre 3, vezes 3 sobre 8, não ficou torto. 3 sobre 8, R a terceira vezes π. Aqui a gente vai poder simplificar um monte de coisa, né? Então, R a terceira vezes π. Começando pelo 3 aqui. Então, 3 com 3 divide, né? Dá 1. Aqui também, ó, R a terceira vezes π e R a terceira vezes π. A gente também pode simplificar, né? A gente também pode dividir e vai dar 1. O que sobra aí é só o 4 sobre 8. Que pode ser simplificado dividindo aí todos os membros por 4. Vai chegar no resultado 1/2, que é a nossa resposta final para a questão. Então, aqui eu organizei um pouquinho mais aqui o cálculo da razão, que é o que nós estamos realmente procurando aí com a resolução da questão, né? Então, só recapitulando. Encontramos a área do cilindro, a área da esfera, subtraímos as duas para descobrir qual era o espaço vazio, o espaço não ocupado pelas esferas. E aí sim encontramos a razão entre esse espaço não ocupado e o volume da esfera. Chegamos aí ao valor de 1/2. O gabarito correto para a nossa questão é a letra D. A 6 é a última questão da semana 5. Eu encerro aqui a correção. Qualquer dúvida ou comentário, deixem aí que eu vou responder sempre que possível. Bons estudos e até a semana 6 de correção.